Abram vossas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Marcos, que a Bíblia, alguém viu, tem Bíblia sobrando aqui. Irmão Daniel, pega Marcos. Tem mais aqui. Se alguém, o médico, eu tenho a Bíblia sobrando aí. Só faltou um membro, tem a Bíblia no banco aí, né? Efésios capítulo 2, é fácil de achar. É muito pregado este texto aqui. Simples, mas fala da salvação da alma, fala de vivificação, ensina muitos para o povo como salvar a alma, ou principalmente a alma. Nós estamos aqui de passagem. Ninguém fica aqui muito tempo, uns mais, outros menos. Um dia vamos partir. Agora precisamos saber para onde que nós vamos. E a Bíblia nos ensina, nos declara que nós sabemos desde aqui para onde nós vamos. Sabemos com certeza, com fé. Tem dois caminhos. Religiões tem bastante, mas caminhos tem dois só. Ou está com Cristo, ou não está com Cristo. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, que ninguém vai a Ele, se não for, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Ele, se não for, ao céu, se não for por Ele. Todos acharam? Agora Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. É interessante. E vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, em quem noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Olha bem, quando ele falou que vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, que morte será essa que ele está falando? Que o apóstolo está falando? Se falou que vivificou, é porque estava morto. Tem que entender bem o que ela está dizendo. Morte espirituais. O corpo está andando, tem vida, saúde, coração está batendo, está funcionando. Mas aqui ele está falando do espírito, ó. E vos vivificou, estando-vos mortos. Está falando. Então, quando Paulo estava falando para aquele tempo, para aquelas pessoas, não existe mais aquelas pessoas, morreram tudo. O que Jesus disse para os apóstolos, discípulos na época, morreram tudo, mas ficou escrito para os dias de hoje. Então, Paulo está falando para hoje, para este mundo, esta época que nós estamos vivendo. Quando nós lemos, né, vemos que vem para nós. Então ele está falando morte espiritual, espiritualmente, devido ao pecado original, que ninguém está livre desse pecado. O pecado que Adão e Eva cometeu, ninguém está livre dele. Já nasce com ele, com essa culpa. Já nasce. Vocês imaginam só? Já nasce pecador. O salmista Davi disse, parece que é Salmo 51, em iniquidade concebeu a minha mãe, em pecado
já desde o ventre. Ele foi em pecado, concebeu. Então ninguém está livre desse pecado. Todo está uma depravação total, que é o estado natural de todos os homens, uns mais, outros menos. Tem alguns que pecam, ou pecam que vai até no máximo da lama do pecado. Outros pecam menos, mas pecam. Existe o pecado de Adão e Eva. Deus disse para Adão, quando formou Adão e Eva, e colocou no jardim do Éden, falou: olha, de todos os frutos vocês podem comer, alimentar, mas daquela árvore no meio do jardim, não. Então, falou para ele foi avisado, mas Deus já sabia, deixou Adão livre, Deus sabia que ele ia comer. E o homem, ele é tão curioso, que ele quer as coisas que é proibido. Quando fala não, aí que o homem quer. Quando fala homem, é homem, mulher, jovem, criança, tudo. Então, Adão comeu. Primeira foi Eva. Satanás, a serpente, mandou que ele comesse. Que aquilo era bom, que ele tinha que ser conhecedor de Deus, as coisas assim por diante. Eva provou e deu para Adão. Quando Adão comeu, qual é a primeira coisa que ele viu? Porque antes eles não viam, estavam inocentes, nus. Você imagina os dois nus? Não tinha mais ninguém na face da terra, ninguém, só os dois. Então, por que eles não viam que estavam nus, não tinha vergonha? Porque não tinha pecado. Quando eles comeram, abriam os olhos, um olhou para o outro, sentiram vergonha. O que eles fizeram? Cortaram folhas de figueira, fala em Gênesis, e fizeram os aventais, que nem os índios do mato, fizeram aventais. E quando Deus apareceu, Deus não aceitou. Por quê? Eles já fizeram uma fé, uma salvação inventada por eles. Isso que vem desde o jardim do Éden, vem hoje as duas religiões. Salvo pela fé e salvo pelas obras. Então Adão fez isso. E Deus não aceitou, teve que sacrificar, matar um animal que não tinha nada a ver com o pecado deles, não tinha nada a ver. Então, o que significa? Teve que derramar sangue. Aquilo já estava simbolizando que um dia o Filho de Deus ia vir mais tarde, que veio morrer numa cruz, derramar o sangue dele, para pagar os pecados da humanidade. Deus não aceitou, aí ele fez. E dali vem arrastando até hoje. Salvação em Cristo, no sangue de Cristo derramado na cruz, e outra salvação das obras, das boas obras, que aqui vai falar depois no versículo 8. Então ele disse aqui, todos seres humanos, até quando não vem a fé em Cristo. Em Cristo. Aí ele fala aqui no versículo 2: em quem no outro tempo, olha bem, falando para nós, no outro tempo, no outro tempo, andastes, passado, segundo o curso deste mundo, na educação deste mundo, você andava neste mundo. Então Paulo falando para eles assim, vocês já lembram que em outro tempo vocês andaram. Agora, se a gente estiver andando, mas eu sou cristão, eu sou crente, eu batizei, eu sou o que for, batista, o que seja. Mas se ele estiver andando, que nele anda no outro tempo passado, então ele não foi lavado o sangue de Cristo. Não foi. No outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar. Esse príncipe é o Satanás, potestade do ar, segundo os príncipes das potestades, dos anjos maus, dos demônios, que foram expulsos dos céus, quando Lúcifer foi excluído. Ele trouxe uma terça parte dos anjos com ele. Então ele veio. Então quer dizer, ele trouxe bastante, então está por aí. Então ele fala aqui, vocês andavam segundo. Aí a gente pensa que a religião é boa.
do Espírito que agora Paulo falando, opera nos filhos da desobediência. Quem que é a desobediência? Satanás, filho da desobediência, desobedeceu a Deus. A humanidade, ou quase toda a humanidade, está sem Deus. Religião tem, mas não tem Deus. Nos cultos são todos santos. São todos santos. Mas vamos ver lá fora. Vamos ver nos bastidores. Vamos ver como comporta na sociedade, no trabalho, em casa, com os vizinhos assim. Na igreja é fácil de ser santo. Fica tudo. É fácil. Mas é lá. Então é por isso. Estão neste mundo, quase toda a humanidade, sem salvação. Que depois que partir deste mundo, fechar os olhos, coração parado e bater, aí não tem mais solução, não tem mais. Jesus disse, Paulo, os profetas, os apóstolos, não tem mais solução. Então eles comportavam-se dentro da esfera do curso deste mundo, na transgressão e pecado, vivendo sem luz, sem a luz dos céus. Então aqui corresponde o efeito que Satanás, ele é o chefe. Satanás é o chefe. Satanás é o que encabeça todo, ou quase todo, o sistema deste mundo. E ninguém está percebendo isso. Só quem estuda a Bíblia vê como que a Bíblia está, como que a Bíblia ensina, mas estudar ela não é ler como ler um jornal, uma revista. É estudar ela, ver como que o mundo está seguindo. Está seguindo quem? Satanás. Satanás nem está sabendo. Ele é o chefe. Por quê? O mundo está em ofensa contra Deus. Estão contra Deus. Por isso, operando para a desobediência. Cada vez pior. O mundo, se a gente olhar o mundo antigamente, de 50 anos atrás, por aí, e você vê hoje, quanto mais a tecnologia vai avançando, mais o povo vai afastando de Deus. Mais afastando. Cada vez pior, distanciando o homem cada vez mais de Deus. E mais difícil de aceitá-lo. Está sendo pregado muita prosperidade. As igrejas, os templos estão cheios de promessas. Quando Jesus curava, os apóstolos, eles curavam de verdade. Ninguém hoje tem esse poder. Deus não dá esse poder para ninguém. O poder é dele. E aquele tempo tinha. Olha, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, quem tiver agilidade pode ir lá ver, eu vou ler. O que Jesus disse para aquele grupo que ficava assim, tentando Jesus, explorando Jesus, mexendo com Jesus. Jesus, homem, como nós aqui, ele andando, vivendo na época. Ele viveu, mas ele era perfeito, ele não tinha pecado. Jesus falou para eles assim, vós tende por pai o diabo. Jesus, é Jesus, que Jesus conhece os corações. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, fala, e não se afirmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus falando para os fariseus. Sabe que Jesus tivesse hoje, falava muito, viu? Mas está falando, a palavra está registrada que ele disse. Então o Senhor Jesus, ele rebate com severidade as afirmações espirituais feitas por estes judeus, chamando de filhos do diabo. Quer dizer, filho de Satanás. É o criador da mentira. Ele é o criador da mentira. O seu reino inteiro é trevas.
em totalidade. E lá em Mateus também Jesus chamou o quê? De raças de víbora. Hoje, se o pregador ou o pastor fala uma mensagem um pouco, ele fala um pouquinho duro da verdade. Ah, ele pregou duro. Mas pastor nenhum chama para ver vocês raça de víbora. Ninguém conhece, eu não conheço o coração de ninguém. Vocês querem saber de uma coisa? Nem o meu direito eu não conheço. Que Deus que conhece. Sabe por que eu não conheço o meu direito? Sabe por quê? Que ninguém de nós conhece o nosso coração. Quem arrisca responder? Ele é enganoso. E quem mais? Ele é enganoso. Porque eu não sei o que eu vou pensar amanhã. O meu coração. E Deus sabe. Por isso que Ele conhece o íntimo de o meu coração. A decisão que nós vamos tomar não vem de dentro? Vem de dentro. Coração da alma. E Deus sabe a atitude que nós vamos tomar. Deus sabia já antes os que estão aqui, um por um. Deus já sabia que o Júnior está aqui, a irmã Selma, a Fabiana, a Neia, o Marcos, nós. Deus sabe. E nós temos que chegar amanhã para saber. Nós sabemos de agora para trás. Sei tudo que correu para trás, mas ir para frente. Então, aqui, ele fala no versículo 3. Entre os quais, olha também que ele fala no versículo 3. Entre os quais, todos nós, que não é para nós rir deles. Paulo está falando, não precisamos rir. Falar que nós somos santão agora, somos perfeitos. Não, ninguém de nós é perfeito. Só que nós temos aquele que é perfeito dentro de nós. Então Paulo diz assim no versículo 3. Entre os quais, de quem? Está falando dos outros. Nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Vamos acreditar no que a Bíblia diz, que o apóstolo Paulo diz ou não? Então ele falou que nós éramos. Graças a Deus que nós não somos mais. Eu tiro diferença de mim. Cada um tira dele. No outro tempo eu andava só nos desejos da carne. Hoje, cada um fala dele, eu procuro fazer o desejo de Deus. Não todos que eu consigo fazer, mas preciso ter um propósito. Eu quero seguir a Deus. Eu não quero fazer injustiça, mentir a propósito, pecar com os olhos abertos. Não, nós podemos cair. Note bem aqui como que ele fala, nós antes de vir para Cristo. Então, o apóstolo Paulo falando para ele, estávamos nesta classe, ele diz, talvez mais ou menos piores, depravados, num estilo de vida maligna. Aquele malfeitor da cruz, o ladrão da cruz, como que Cristo salvou ele? Porque ele creu em Jesus no último momento. Os três pregados na cruz, Jesus no meio. Um desafiou Jesus, falou, tu é filho de Deus, tu salvou tanto, curou tanto, desce da cruz e salva a ti e nós também. E Jesus tinha poder para fazer isso, não é Deus? Mas só que se ele fizesse isso, o pecado não seria pago. O outro, do outro lado, o que ele fez? Ele reconheceu. Ele falou, nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Nossos feitos merecem que nós estamos aqui. Mas este nenhum mal fez. Aí depois ele falou para Jesus assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A versão original fala, quando vieres no teu reino. Jesus respondeu para ele assim,
hoje estará comigo no paraíso. Hoje, naquele momento ele estava morrendo, ele não tinha mais salvação, era a pena de morte na época, a pena máxima, a morte de cruz. Pronto. Ele não passou pelo batismo, ele não fez parte de igreja nenhuma, ele não tomou a ceia, ele não fez boas obras, nem nada. Vejam bem. Olha o versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Olha o versículo 5. Estando nós ainda mortos em ofensas, mortos em nossas ofensas, ele fala, nos vivificou juntamente com Cristo. Abra um parente. Pela graça sois salvos. Fecha o parente. Então a misericórdia de Deus, ela é eterna. Ela não chega quando nós aceitamos através de arrependimento, porque Jesus disse para aqueles que ia a ele, né? Mateus fala, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E eles queriam vir ao batismo de Jesus. Jesus disse, chamou eles raça de víboras. Quem vos ensinou vocês fugir da ira vindoura? Quer dizer que vocês têm que vir, quer fugir do juízo de Deus através do batismo? Batismo em água? Ah, batizou, só lavou os pecados, lava nada. Jesus disse isso. A misericórdia de Deus, arrependimento e fé. Não é nossos esforços carnais e nem espirituais. Não é nosso esforço. O esforço foi dele. Ele que pagou nossos pecados. Amém? Então, ele nos amou. Deus ama o seu povo por vontade própria. A vontade de Deus é amor. Não fala que Deus tem amor. Deus é amor. Vocês entenderam? Deus é amor. Deus ama o seu povo porque ele é amor. A Bíblia nos ensina que tudo é mérito de Cristo e não do homem. Mérito de Cristo. Nós não merecemos nada. Nós merecemos o inferno. Então ele fala aqui, vejam bem o que o versículo diz: nos vivificou juntamente com Cristo. Se vivificou, olha a minha palavra, se ele nos vivificou, porque nós antes estávamos mortos espirituais. É isso que ele está dizendo. Debaixo da condenação de Deus. Sabe que está debaixo da condenação de Deus. É duro isso. Morrer debaixo da condenação de Deus sem confessar os pecados. Morrer debaixo da condenação de Deus sem confessar os pecados. Não tem mais depois. Pode rezar, pode fazer o que for. Depois que foi a escolha é aqui, é aqui. Só tem dois caminhos, salvos e perdidos, céu e inferno. Se fechar os olhos, partir, um vai para os céus, se tiver Cristo, morrer com Cristo. E se não tiver, vai para outro lugar, que ninguém deseja ir. Uma condição, irmãos, na qual nós não podíamos fazer nada. Somente Cristo. Nós não tem como ajudar na nossa salvação e nem ajudar o outro. Nós não conseguimos salvar a nós mesmos, como que nós vamos salvar os outros? Nós podemos ajudar, mas não que ajudar a salvação, ajudar a salvar. Prega o Salvador. Pregar o Salvador. Pregar Jesus que morreu na cruz. Não dizer, vem para a igreja que a igreja salva, vem para a igreja. Não. A igreja prega o Salvador. Ela é missão da igreja pregar Jesus Cristo. Não pregar homens. Não pregar tem que fazer boas obras. As boas obras é depois. Depois que aceitou Jesus, ele espontâneo, por interesse, por
Em gratidão a Deus que ele vai fazer as boas obras, vai procurar fazer as boas obras. Então por isso que ele diz, ó, pela graça sois salvos. Salvos em uma nova vida em Cristo Jesus. Nova vida. Nova vida. A nossa identificação com ele pelo nosso testemunho da sua morte. Daí Romanos capítulo 6, Paulo deixa claro. Morrer com Cristo. Sabe o que é morrer com Cristo? Não é que nós vamos tirar a nossa vida, suicidar. Não é isso. Morrer com Cristo, que morrer para o mundo, morrer para o pecado. Todo que desagrada a Deus é pecado. Todo que nós colocarmos no lugar de Deus em nossas vidas é pecado. Ofende a Deus, primeiramente a Ele, a nossa devoção a Ele, a nossa adoração a Ele, não pode ter nada, Deus não aceita. Eu sabe o que eu estudar? Salmos, eu estudar aqui, Salmos 32, que fala muito de confiar no Senhor. Lá fala do salmista que ele confessou os pecados a Deus. Depois, no último momento, Deus me mudou o coração de pregar. Então ele diz aqui, ó, como filhos, como herdeiros de Deus, em uma nova criatura, nova natureza, ó, nova natureza. O cristão, depois que salva, ele tem duas naturezas. Antes de eu conhecer Jesus, eu só tinha a natureza velha. A natureza que herdou dos pais, pegando de Adão e Eva. Uma natureza que não perdoava fácil, não perdoava. Não humilha, não rebaixa, não pede perdão. E depois, quando você tem a nova natureza divina, ela é sensível. Ele erra, ele volta atrás, ele pede perdão. Irmãos, aquele que não viu falar ainda, vou dar um pouco do meu testemunho. Quando eu morei lá em Bauru, quando eu trabalhava na construção civil, era assim, ó, de muitos, tinha mais de 80 pessoas. Eu lá no meio, evangélico, tinha de todo jeito, tinha de todo que vocês podem pensar, de todo, lá fui conhecer. Eles poderiam ser santos na igreja dele, no culto deles, mas lá no serviço, não. De forma, eu não via testemunho de ninguém. Eu via eles a mesma coisa dos outros que não era nada, que falavam que era do mundo. Eu via eles fazendo a mesma coisa, brigavam, xingavam encarregado, xingavam um outro. Saía lá em cima da laje, subiar para as mulheres que passavam na rua. Falei já, aí eu ficava trabalhando sozinho. O outro falava assim, ó, ô seu Sebastião, vai, você não vai? Eu ficava quieto, não falava nada. E conforme que eu falasse, o pessoal não dava nem que eu não ouvia. Ele falava lá, irmão seu lá, fulano de tal igreja, fulano. Eu não respondia nada, eu não falava nada. Não, eles, porque aí eu ia contra eles. Irmãos, aí que a gente vê, prova de fogo, testemunho. Você tem que dar o testemunho aqui em qualquer lugar. Em qualquer lugar, dá o testemunho. Eu poderia fazer o que eu queria, o que eu desejasse. Eu estava longe, pastor lá, não é que nem aqui, que você sai na cidade, você sai trombando com os irmãos. E lá, que não vê ninguém, estou em conta dos cultos. Mora tudo longe, tudo difícil, cidade grande. Poderia, não poderia? Mas tem aquilo lá em cima que está vendo. Já está no coração, é a natureza divina que é interessante. Viver, a natureza divina, ela vive, ela nos controla, nós somos ter uma natureza divina, nova. É ela que nos acusa quando você está errando, ela tem a consciência. Então aqui ele fala aqui, ó, no 6, e nos ressuscitou, quer dizer, nos vivificou espiritualmente, juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Nós estamos aqui, nós tomamos a posse, a nossa alma, o nosso nome já está lá. Aqui nós vemos a ressurreição de Cristo da tumba, era inclusive nossa, porque ele ressuscitou, todos que morreram em Cristo vão ressuscitar o dia da volta dele, e os que não morreram com ele vai levar 1000 anos depois, a alma que ela vai estar lá no inferno, vamos dizer claro, ela vem buscar o corpo aonde tiver, que vai ser jogado em corpo lá no lago de fogo. Essa aí. A Bíblia não fala, bem-aventurados os que tomar parte na primeira ressurreição, porque a segunda, agora cada um olha, em qual que você está? Vai ressuscitar quando vir Jesus na primeira, ou depois de 1000 anos na segunda? Então, e a ressurreição nossa também, mas no espiritual, nós ressuscitamos, nós vivificamos espiritualmente, viver com uma vida de ressurreição, viver, procurar agradando-nos a Deus. Não é por causa disso, né, vamos ser fechados, né, não vamos brincar, não vamos divertir, mas tem um limite, desde que não peque. Eu não posso tomar parte do pecado. Não é por causa disso, nós vamos viver igual carrancudo assim, pronto, acabou. Não. Aí que nós temos motivo para viver mais alegre. Só não compartilhar com o pecado, com bebedeiras, com vícios, ficar embriagados. A qual ele diz aqui no 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Isso está todo no futuro. Olha o 8. O 8 deixa claro a salvação, como é que é. Olha como é que ele disse o 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, Paulo diz, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Viu só? Porque é pela graça sois salvos, a graça, o favor de Deus é o dom de Deus. Não vem de vós, a salvação não vem de nós mesmos, de nós ser santo. O salmista não disse que livrava ele fazer pela tua justiça. Ele pediu, me livra, me socorre pela tua justiça. Ele não falou a minha justiça, nós não temos justiça nenhuma. Deus nos livra, Deus nos salva pela justiça de Cristo. Não é pela justiça. A justiça nossa estava tudo perdida, não temos justiça perfeita. Então ele diz que nada disto é de nós, mas inteiramente dele, de nosso Senhor Jesus Cristo. Dele por quê? A salvação é uma ação concluída, uma ação da misericórdia de Deus totalmente em Cristo Jesus, na base de nossa confiança, da nossa fé. Você precisa ver aonde que a sua fé está. Está em Cristo ou está em outra coisa? Em quem que você está agarrado para a salvação? É em Cristo? É Ele que pagou os pecados, não foi ninguém mais. Nada, ninguém. É Ele. Isso está em João capítulo 3, versículo 16. Então, mas ainda ela vai ser completa no retorno de Cristo, quando Ele voltar. Você note bem, a salvação nossa, nós temos a salvação eterna da nossa alma. Por que ela vai ser completa com a vinda de Cristo? Porque nós vai ter o corpo glorificado. Eu estudando esses dias bastante, então eu estava pensando assim, olha, parece que o mundo não acredita, nunca. Só quem tem o Espírito Santo habitando nele. Vocês imaginam só, nós vamos viver passando o milênio, corpo glorificado, uns com Jesus reinando junto, e outro grupo com corpos naturais, como nós estamos aqui. E no novos céus e nova terra.
Vocês imaginam só? Viver eternamente lá no novo céu, na nova terra. Fala que lá em Isaías 65, parece, fala que as coisas passadas, vocês não vão lembrar mais. Não vai vir no nosso pensamento as coisas dessa vida. É outro mundo. Então, por isso que ele disse aqui, ó, não vem das obras. Porque se fosse das obras, ele podia gloriar. Se fosse a salvação por obras, por você fazer caridade, para você dar esmola, e tudo quanto é isso, de ser bom, aí você chegava lá nos céus, então, eu estou aqui porque eu fiz isso, eu dei o dízimo, eu dei isso, eu fiz aquilo, eu frequentei a igreja, ajudei os aleijados, tudo. Ia gabar, uns mais que o outro. Mas fala que não é das obras. Para que ninguém se glorie, ninguém vai gloriar. Entra tudo de cabeça baixa, apontando para que está aqui por causa desse Salvador, de Jesus, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Olha, vamos ver lá em Nicodemos, vamos terminar aqui, lá, nós vamos parar aqui, ó. Olha, para vocês verem a história do encontro de Nicodemos com Jesus. Muitos conhecem essa história. Não é história, é coisa acontecida. Ó, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele não era uma pessoa ignorante. Se fala que ele era príncipe, era uma pessoa oculta. Ele fazia parte do Sinédrio de Israel. Príncipe dos judeus, um homem sábio. Não era um ignorante que não conhecia. Então, olha, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, ó, fala que ele foi ter de noite. Bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, olha para vocês verem, não parece que Jesus estava fora do assunto? Ele chegou elogiando Jesus. Falou, ó, bem sabemos que você é mestre, e bem sabemos que você é vindo de Deus. Esse homem falando, encontro com Jesus. Jesus, o santo, filho de Deus, o outro é ímpio. Só era religioso. Religioso era. Bom, ele falou, olha, dá para ver que você vem de Deus. Porque por esses sinais que anda fazendo aí, ó, ressuscitando mortos, curando os aleijados, dando vista a cego, assim por diante. Ninguém pode fazer isso. Homem nenhum. Ele viu diferença de Jesus. Ele viu essa qualidade, esse poder. Mas Jesus, se tivesse um pouquinho de nós, de pecado, se fosse perfeito, ele podia se engrandecer. Não, eu sou de Deus mesmo, vim de Deus, eu tenho poder, ele podia tocar o assunto para frente. Jesus foi para o outro lado, Jesus viu a necessidade que aquele homem tinha. Aí Jesus respondeu, olha para vocês verem. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É palavra de Jesus. Nós não falamos lá que Paulo falou, vos vivificou? Aqui ele está falando, aqui é Jesus. Jesus, mas nasceu o quê? Ó, Jesus falou, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemo deve ter entendido, mas ele queria grupir Jesus. Disse-lhe Nicodemo, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha o que é a resposta que ele fez para Jesus. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Muitos dizem, então tem que ser batizado na água, passar por batistério, Jesus de nascer da água. Não é essa água, não é o batismo. Você sabe, o batismo que salva é o batismo no Espírito Santo, que está lá em Romanos capítulo 6. Mas então aí vira que vão pensar nos pentecostais, então estão certo, fala em língua, não é isso.
O batismo no Espírito Santo é o batismo na morte de Cristo. Quando a pessoa aceita Jesus, se converte, naquele momento ele é batizado com Cristo. É a mesma coisa, ele foi sepultado com Cristo. Batismo quer dizer sepultamento, enfiar algo num líquido. Ele foi sepultado com Cristo, ele é batizado com Cristo, na morte de Cristo. Aí pronto, ele tem o batismo do Espírito Santo, que é o batismo da conversão. Aí depois, na água, no batistério, é uma figura, uma amostra, que ele, quando desce assim, ó, ele morreu para os pecados e ressuscitou para uma nova vida. Está falando, mostrando o que aconteceu com a pessoa. Então Jesus não nasceu da água. Essa água aqui é a água do corpo menor, da bolsa d'água da mãe, da mulher. Tem que nascer, tem que existir a pessoa. Aquele que não nascer da água e nasceu lá do ventre, lá de dentro. Que ele não nascer da água. Olha, esse nascimento é material. Agora, nascer do Espírito é outra coisa. Não pode entrar no reino de Deus. Aí ele fala no 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não é fácil de entender bem? É tão simples que Jesus disse. O que nasce da carne é carne, que é material. O que nasce da água é água, material. Agora, por que ele ia falar duas vezes a água é a palavra? Não é também. Material. E o que nasce do Espírito, o que é nascido do Espírito é Espírito. O nosso Espírito nasceu. Não é aquele Espírito velho do homem. Agora tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele perdoa fácil. Lá em Gálatas, capítulo 5, fala, versículo 22, fala o fruto do Espírito, começa por amor. O cristão ama os vossos inimigos. Então ele diz aqui, ó, no 7, não tem maravilhas de ter dito isto. Falando para Nicodemos, necessário vos nascer de novo. Olha bem, então você tem que pensar, eu nasci de novo? Eu sou uma nova criatura, como diz Paulo lá em 2 Coríntios 5,17. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha bem, a Bíblia não tem como. A Bíblia desmente qualquer religião que estiver pregando contra ela. Não adianta, você pode olhar, é só interpretar, está fácil. João, o apóstolo João, ele diz lá no fim das cartas dele, 1 João capítulo 5, versículo 12. Lá ele fala, como é que eu lembro? Alguém sabe de cor? Eu sei. Quem tem o Filho tem a vida. Vida o quê? A vida nós temos, vida física. Quem tem o Filho tem a vida. Vida eterna, a vida espiritual, que o Jesus diz lá. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pronto. Ele não falou quem tem religião. Eu tenho a minha religião. A gente é educado, você não responde isso, é claro. Eu não estou perguntando se você tem religião. Perguntando se você tem um filho. É isso. Eu tenho a minha religião. Aí fala, quem tem o filho, não falou quem tem religião tem a vida. Quem é batista? Quem é outra assembleia? Quem é o que for, que seja o que for. Não, quem tem o Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ao 13, estas coisas vos escrevi a vós. Olha bem, o apóstolo João. Os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus, vida eterna. O que quer dizer vida eterna? Vida para sempre. Vida eterna para sempre. Quem não tem
Não tem, se eu tenho que perseverar até o fim, se eu pecar amanhã eu perco a salvação. Se eu sair da igreja eu perco a salvação. Então não é eterna. A Bíblia não diz isso. Mas não é que está aconselhando a pessoa sair da igreja, afastar da igreja. Não é isso. É preciso ter cuidado de não pecar, porque o castigo é aqui depois para nós. Não o castigo lá do inferno, mas é castigo aqui. Tem muitos cristãos que levam a vida infeliz, vamos dizer assim, sofrida, porque não está agradando a Deus. E também isso não serve muito de base. Porque Jó sofreu. Quem não conhece a história de Jó, tem muita coisa que falar de Jó. De vez em quando vinha um dedo duro e falava para Jó. Jó ficava de orando contínuo, porque os filhos dele saíam assim. Os filhos, os irmãos e as irmãs, saindo, ele ficava preocupado, com medo que os filhos deles ofendessem a Deus. Ele ficava orando para os filhos. E depois, Deus permitiu que o diabo tocava na vida de Jó. E Jó sofreu, mas ele não murmurou, ele não pecou contra Deus. Então, às vezes não serve. Às vezes Deus permite um sofrimento no cristão para provar, para ver. E ele dá testemunho, e não murmurar contra Deus. Sabe que os cristãos de hoje aguentam? Mas Deus sabe a capacidade nossa. Já começa a murmurar, começa a reclamar, começa a falar, reclama do tempo. Hoje a humanidade está pronta para reclamar. Se faz frio, reclama. Se faz calor, reclama. Se faz tudo só sabe reclamar. Em vez de dar glória a Deus, agradecer a Deus, orar a Deus, agradecer a Deus pelo dia, pelo alimento, pelo que nos dá, pela casa que nós temos, pelos bens que nós temos, dar graças a Deus pela saúde. Olha para trás e quem não tem nada, não tem o que nós temos. Dizem, que o saco de interesse nunca enche. Você está aqui, você que está lá, você está lá, você que está lá. É assim. E não é. Lembra que para trás, de onde nós viemos, a dificuldade que tinha. Agora nós vamos reclamar? Eu vejo isso direto nos meus olhos. Nunca está bom, nunca está bom. Tem que agradecer a Deus que temos. Até aqui o Senhor me ajudou. E o resto é com Ele. Amém?